A Prefeitura de Muriaé, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem trazer à população alguns esclarecimentos a respeito de um caso suspeito na cidade, segundo os critérios do Ministério da Saúde. Presentes aqui a Laura, nossa enfermeira da epidemiologia, o Wesley, meu secretário adjunto, e o doutor Daniel. Eu vou passar a palavra para o doutor Daniel para fazer os esclarecimentos e responder algumas perguntas que sejam necessárias. Muito obrigado. Iniciando trazendo um pouco de contexto, inicialmente a entrevista, né? A gente está diante de uma pandemia causada por um vírus, que é o coronavírus. Na verdade, o coronavírus ele é um vírus circulante entre a população e os países. É muito frequente as suas infecções e é muito comum que, na verdade, que a gente já esteja chegando à fase adulta, já tenha entrado em contato com o coronavírus em algum momento da vida, ok? Porém, o que acontece agora é um novo comportamento a partir de um novo vírus que foi apresentado, né, à população, e ele tem uma característica importante de dispersão através da questão da infecção respiratória e do contato próximo. Então, ele tem uma capacidade de dispersão grande entre as populações, entre países, e o comportamento global que a gente tem hoje, de viagens, do trânsito de pessoas, né? Muito difícil fazer com que a gente freie que chegue alguma coisa em nosso país ou em qualquer país, ok? É de se esperar que haja a evolução dos casos mundialmente, né? Isso é um comportamento mundial, não estou falando sobre o Brasil. E o sistema brasileiro vem tomando os cuidados de tentar acalmar ou abrandar a questão da infecção no país, porque na verdade é quase impossível que a gente evite de forma completa a infecção. O número de casos ele vem aumentando de forma quase que diário, né? A gente tinha até o relatório do dia 10, se não me engano, 38, 36 ou 38 casos de corona. O relatório de hoje ele já praticamente dobra o número de casos confirmados de coronavírus no nosso país, que inclusive já começando o comportamento de transmissão local, ou seja, os casos não estão sendo todos importados mais daquelas áreas de transmissão de Europa, China, né? E a gente já está começando a ter transmissão interpessoal dentro do Brasil, ok? É de se esperar que a população vai entrar em contato, que Muriaé vai ter coronavírus, assim como outros municípios da unidade da federação, e todos os estados da federação muito provavelmente vão entrar em contato. E há uma previsão que haja dispersão disso nos próximos 2, 3 meses, com estabilização dentro dos próximos 4 meses. É o que as autoridades, principalmente do estado de São Paulo, têm discutido a respeito do comportamento da epidemia dentro do nosso país, ok? Ela está tendo um comportamento muito brando, discreto, entre adultos, jovens e crianças. Raríssimos casos graves nessa população, né? Sendo que os casos mais graves estão sendo nos idosos, principalmente os idosos que têm comorbidades, que têm outras doenças pulmonares, que são tabagistas, que têm alguma depressão da sua imunidade, da sua defesa corporal, são mais frequentemente aqueles acometidos pela forma grave, pela forma crítica, ok? Então, existe um compromisso da Secretaria e das autoridades do município sempre de desempenhar a questão das atitudes perante as normativas técnicas que são definidas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde. A Secretaria chancela as orientações do Ministério da Saúde e a gente, como Secretaria Municipal de Saúde, executa aquilo que é determinado tecnicamente pela questão do Ministério da Saúde. Tá, okay? A gente se reporta, inclusive, a cada caso suspeito que isso aconteça, para as orientações centralizadas no Ministério. Tá, ok? Então, a gente está aqui para conversar com a população, inicialmente para acalmar a população, assim como para orientar que a população esteja preparada, porque existe realmente a possibilidade que a infecção se disperse e que a gente evite a questão do pânico e tome boas decisões, evite conversas, evite notícias que não são reais, evite o máximo possível a gerar atitudes que a gente não tenha compromisso com a verdade, ok? Existe um caso, a gente vai entrar no hall de casos suspeitos do estado, ok, o nosso município, porque ontem, né, à tarde,
a gente teve contato com o primeiro caso suspeito do nosso município, ok? Esse caso suspeito foi definido como um caso suspeito. A gente entrou em contato com a CIEVES, que é o órgão do Estado que ajuda a gente em classificar e definir os casos entre suspeitos ou confirmados ou descartados, ok? E foi definido pelo Estado, pela ordem técnica, que se tratava de um caso suspeito, e a gente já teve o envio de todo o material pelo fluxo descrito, definido pelo próprio Ministério, pelo próprio Estado, ok? Esse caso ele é apenas considerado como suspeito, não há nada confirmado, e a gente vai demorar muito provavelmente entre 5 a 8 dias, muito provavelmente entre 5 a 8 dias para aguardar o resultado. Isso não depende da Secretaria do município em dar o resultado para vocês, a gente só vai ter o resultado depois que o laboratório de referência do Estado e o laboratório de referência do Sudeste, que vai estar na Fiocruz, fizer a confirmação ou não do caso. Então, aguarde que a resposta virá oficial por parte da nossa secretaria e por parte das nossas autoridades. Não estará autorizado ninguém que está nessa mesa a dar nenhum tipo de informação se foi descartado ou não, e que a população fique esperando que esse dado será dado pela Secretaria Municipal na figura de alguns desses profissionais que vocês estão vendo à mesa, tá ok? Então, de qualquer maneira, esperar entre 5 a 8 dias a resposta sobre esse caso. Por enquanto, a gente está avaliando possíveis contatos do caso suspeito para tomar as medidas e tudo isso já está sendo mapeado junto com a Secretaria de Saúde do Estado para a gente tomar as condutas que são necessárias para não haver dispersão. Então, a população de Muriaé, os cidadãos de Muriaé, não precisam se preocupar, porque teoricamente não terá nenhum caso vínculo desse caso suspeito que estará em descuido, podendo trazer algum risco em relação à sociedade, ok? Então, enfim, é o que eu tinha que passar do ponto de vista de informação. A situação está sob controle e não temos definitivamente não temos no município nenhum caso confirmado de coronavírus. Não há caso confirmado de coronavírus no município, há um caso suspeito sob investigação. Doutor Daniel, só a título de esclarecimento, gostaria que você dissesse a respeito do contato dessa criança com colegas na escola. Porque nós sabemos que não há, segundo critérios do Ministério da Saúde, não há necessidade de isolamento dessas crianças. Apenas o cuidado é com a criança que é contactante de uma pessoa e que apresentou sintomas gripais e nessa relação tornou-se suspeita. Mas com relação ao contato com os colegas na escola, não houve um contato depois dos sintomas. Gostaria que você esclarecesse isso para a gente. Toda entrevista ela deve ser dada de forma técnica e que a gente não exponha de momento nenhum caso, nenhuma pessoalidade ao caso, ok? Do ponto de vista de sigilo e de ética, ok? E nenhuma das informações que a gente consegue tê-las por questão profissional podem ser passadas adiante. Então, vai ser o padrão da nossa entrevista. O caso a gente tem que classificar, quando a gente está diante de um caso de coronavírus, a gente identifica, estou mexendo isso aqui, a gente identifica se o tempo de incubação respeita o tempo de incubação definido da doença, respeita o início de sintomas de doença e respeita a definição de período de transmissão da doença, ok? Isso é muito bem definido na literatura e a gente já está tendo o comportamento dessa doença e trabalhando com esses conceitos. A epidemiologia, a Secretaria do Estado, a Secretaria Municipal e os profissionais vão sempre trabalhar com definições técnicas para a gente classificar o paciente como período de incubação, período de transmissão, período de sintomas e se ele é caso suspeito ou não, e a questão dos vínculos epidemiológicos, significa se eu entrei em contato e estou dentro daquela pessoa que entrou em contato e tem algum risco, ok? Isso é bem definido, tá? E a gente, através das datas de início de sintomas, das datas de período de transmissão, das datas de período de incubação respeitado para o vírus, houve um entendimento junto à Secretaria de Estado de Saúde, CIEVES, que o início de sintomas desse indivíduo
ele não está compatível com possibilidade de transmissão dentro da salinha, porque pelo início dos sintomas, a família já não colocou mais a criança para ir à escola, e o período que ela não foi à escola, do ponto de vista de incubação, respeita uma série de normativas técnicas que define que as outras crianças que entrarem em contato com ela não estão sob risco. Então, não há orientação técnica, nem da nossa equipe, nem da equipe estadual, que se interrompa atividades escolares, né? E não há por enquanto, e não há orientação técnica que exista vínculo epidemiológico em novos casos nessa escola, nessa sala, nos contatos íntimos do ponto de vista da comunidade dessa criança. Então, inicialmente nós estamos pautados dentro das orientações do Ministério, e as orientações que nós estamos dando são definidas por ordem superior, por ordem hierárquica, e a gente está respeitando dessa forma. Outra coisa que eu queria esclarecer também, que nós estamos falando aqui de uma suspeita, apenas suspeita, mas que nós somos tecnicamente obrigados a fazer tudo que estamos fazendo. Acreditamos e queremos dar uma notícia boa a todos de que a suspeita foi apenas suspeita e tornou-se negativo o resultado. Então nós estamos trabalhando em cima de suspeita. E a pessoa contactante do indivíduo, no caso suspeito, ele estava exatamente no finalzinho do período que poderia ser de transmissão. E outra coisa, a pessoa contactante, ela não tem confirmação de doença, apenas pelo quadro clínico, segundo os critérios do Ministério da Saúde, né, doutor Daniel? Segundo os critérios do Ministério da Saúde, ela tornou-se uma pessoa suspeita. Por isso, nós temos que proteger essa pessoa e proteger a população. Essa é a ideia e a atitude da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde. Cabe salientar também, né, que o compromisso da Secretaria de Saúde, né, da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde com a transparência. Esse caso ele foi notificado ontem, por volta das 17 horas e 40 minutos. Todo o material foi colhido ontem no período da noite, e no período da noite já foi enviado para a FUNED. Saiu de madrugada daqui, né, por volta de meia-noite já saiu daqui, já chegou às 7 horas da manhã na FUNED. Hoje, na parte da manhã, tivemos todas as reuniões com a equipe técnica da Secretaria de Saúde e também com os possíveis contactantes, e agora trazendo essa informação. Então, qualquer informação que possam ter falado de antes das 17 horas do dia de ontem não é considerado verdade. Então, a gente quer mais uma vez salientar o compromisso da Prefeitura Municipal de Muriaé, através da Secretaria de Saúde, com a transparência, trazer a informação ao tempo e à hora necessário, tendo assim, o compromisso com a verdade e com tudo que está acontecendo. Estamos aqui trabalhando o tempo todo. A Secretaria de Saúde, a parte da manhã, ficou toda empenhada nessa situação e continuará empenhada através de uma abordagem a essa pessoa, a seus contactantes diretos, através da vigilância epidemiológica, através, né, dos setores de atenção básica. Nós temos alguns protocolos que nós temos a fazer, né, seguir do Ministério da Saúde, tá? Temos a ser seguidos, e esses protocolos têm que ser seguidos numa mera suspeita, tá? Temos que ser seguidos porque, se for confirmado, seguimos da forma como foi recomendado pelo protocolo do Ministério da Saúde, tá? Esses protocolos o Ministério já enviou para nós várias vezes, né? Hoje à tarde, né, nós já temos também uma reunião com todos os médicos e com todos os enfermeiros das estratégias de saúde da família, tá? Passando para eles mais uma vez, que já foi passado também várias vezes, mas é bom estar sempre frisando mais uma vez sobre as abordagens, né? Sobre todo como que as equipes, né, vão abordar sobre esse assunto, caso alguém venha procurar as nossas equipes de saúde da família, tá? Deixa eu frisar também a questão que pode aparecer um caso suspeito no consultório particular, né? Se algum médico suspeitar, né, tem histórico de viagem e tudo mais, os sinais e sintomas,
o próprio profissional médico deve ligar para o CIEVS, porque a suspeita, não, a gente, tô suspeito, vou coletar, vou mandar. Não, a suspeita precisa ter esse contato imediato com o CIEVS, que é do Estado, e eles vão trocar essa informação para ver o critério, se entra como caso suspeito ou não. Esse contato é via telefone, o CIEVS fica disponível 24 horas, trabalhando também em plantão, tá? Salientando mais uma vez que só o profissional médico que pode entrar em contato com o CIEVS, que o CIEVS que vai dizer se é para coletar um material ou não, como a Laura falou. Eu gostaria de fazer uma recomendação. Se você tem uma criança em casa e essa criança apresenta sinais de um quadro gripal, de um quadro de resfriado, essa criança deve ser encaminhada a um pediatra da sua confiança para uma avaliação e deve ser impedida de ir à escola. Uma criança com um quadro gripal, viral qualquer, ela dentro de uma sala de aula, ela tende a disseminar isso para todas as crianças. Não é isso, doutor Daniel? Exatamente, as orientações é que a gente não encaminhe pessoas doentes, né? Que as pessoas doentes evitem de entrar em contato com o restante da comunidade num momento de crise, como a gente vive no país, na verdade vive no mundo, e que as mães sejam orientadas diante de febre, quadros respiratórios, o nariz escorrendo, né? Tosse seca, que a gente não deva encaminhar essas crianças até uma avaliação do pediatra ou de um médico, né, acessível, médico de confiança da família. E a partir disso, né, descartado a possibilidade, descartado o vínculo, descartado qualquer coisa, que você tenha uma orientação técnica de um profissional adequado e habilitado para que essa criança volte às atividades, ok? Mas inicialmente iniciou sintomas, seria interessante que a gente não permitisse que essa criança fosse à escola. Na verdade, isso também se dá para o restante da população. Okay? Eu gostaria aqui de abrir perguntas para os jornalistas. A gente está ao vivo na página do Facebook da Prefeitura de Muriaé. Temos aproximadamente 1000 pessoas online agora acompanhando a entrevista. E durante a fala de vocês, algumas dúvidas que estavam sendo perguntadas aqui já foram sanadas. Mas a pergunta aqui da Ana Paula Lisiel: enquanto não se confirma ou descarta o caso, o que a população deve fazer? Olha, o que a população deve fazer é o que seria a responsabilidade, a gente tentar passar a responsabilidade individual, né? A secretaria, ela vai ter atuação técnica, aí o comportamento de massa, ela vai se dar pelo aquilo que cada indivíduo faz. Então, a responsabilidade individual é responsabilidade como cidadão, né? A primeira responsabilidade como cidadão é se ater às fontes de informação verdadeiras e às fontes de informação oficiais. A gente tem uma capacidade hoje de dispersão de informação absurda através dos meios de comunicação e seria interessante para a gente evitar alarde, evitar desprendimento de recursos que serão recursos que podem ficar escassos a depender da epidemia, que a gente evite o máximo possível que isso seja feito por conta de alardes falsos, de falsas notícias, né, de fake news. Então, eu acho que a responsabilidade de cada cidadão seria essa. A outra responsabilidade de cada cidadão é evitar, por exemplo, viagens ao exterior agora, evitar aglomeração, evitar viagens em áreas que está tendo transmissão ativa. É só entrar no site do Ministério que vai estar lá todas as áreas de transmissão ativa do país ou dos países, né? Então, essa seria a responsabilidade. A terceira responsabilidade do cidadão é que doente evite o máximo possível que faça contato com novas pessoas, né? E a quarta responsabilidade é essa, orientada, que caso você seja responsável legal de uma criança que iniciou um quadro de doença, que evite que ela vá para contato de outras crianças para se dispersar. Porque, na verdade, a manifestação do coronavírus no adulto jovem e na criança, ela vai ser de resfriado comum, aquele resfriado comum que todo mundo conhece, que todo mundo já teve, que todo mundo tem e que a gente vê o tempo inteiro. No momento de alarde como esse, essa síndrome clínica vai estar comum para diversos vírus e ela vai circular para a gente
sempre vai gerar dúvida. Então, o máximo que a gente conseguir não dispersar outras infecções similares ao coronavírus, né, e para não gerar fator de confusão e nem desprendimento de recursos à toa, né, seria interessante do ponto de vista de responsabilização da população. A população não tem que mudar nada agora no sentido de cautela ou de qualquer coisa no sentido desse caso, porque esse caso já foi tomada a conduta, já houve o isolamento domiciliar e já está havendo a questão da avaliação dos contactantes. Então, quem for inicialmente contactante e que tiver que realmente sofrer alguma intervenção, essa intervenção ela vai ser oficial, né, e vai ser técnica. Então as pessoas não precisam se preocupar em alterações de comportamento ou ficar achando que entrou em contato com ninguém agora, por enquanto. Doutor Paulo César, Paulo Vitor da Rádio Mulher, Daniel Nessi falou que a previsão é que nos próximos meses outros casos suspeitos de coronavírus surjam em Muriaé, assim como em várias outras cidades do Brasil. Minha pergunta é o seguinte: os hospitais da cidade estão preparados ou estão recebendo uma estratégia para receber essas pessoas com suspeitas de coronavírus? Sim, nós estamos nos preparando e o doutor Daniel responderia melhor, porque ele é infectologista do Hospital São Paulo, né, doutor Daniel? Então, ações estão sendo feitas para isso, que ele poderá até dizer que ações são essas. Primeiro, a grande maioria dos casos serão de casos leves e casos brandos, ok? Então, são casos que eles não devem nem chegar ao hospital. Bem, então, a gente deveria ter a rede de saúde, a questão dos consultórios médicos e dos profissionais já amortecendo uma grande maioria desses casos. Porque os casos realmente em adultos, o que se parece, o que está sido o comportamento atual das epidemias, onde está se chegando, é que o adulto jovem e que a criança dificilmente tem manifestação grave. Então, esses casos inicialmente vão ser amortecidos pelo próprio sistema de saúde do município, que inclusive é muito bem amarrado. O hospital ele vai se prestar aos casos onde houver manifestação grave, dentro da classificação do Ministério, do protocolo do Ministério da Saúde, como os casos graves com necessidade de UTI, casos graves sem necessidade de UTI. Então, esses são os casos que a gente precisará internar, ok? E, assim, em países onde está se tendo, e principalmente Itália, onde está se tendo a grande dispersão do vírus e pegou uma população já muito idosa, onde na Itália, inclusive, a gente já conhece que existe uma inversão de pirâmide etária, uma população muito envelhecida, eles estão tendo problemas em relação à alocação de recursos diante da quantidade de casos, inclusive interrompendo cirurgias eletivas, interrompendo uma série de procedimentos eletivos e programados, e áreas de hospital que não era UTI virando UTI, centro cirúrgico onde tem respirador virando leito de UTI, tá ok? Esse cenário, eu não posso falar que ele vai ser vislumbrado para o Brasil, porque nós temos um cenário diferente, nós temos uma população diferente, o comportamento aqui pode ser diferente, mas também existe essa possibilidade, nós não estamos livres, tá ok? Porém, diante de cada passo que a epidemia for dar, o Ministério tem se adiantado e o Ministério da Saúde em relação à epidemiologia no Brasil é um excelente serviço. Ao contrário do que muita gente pode pensar, por uma questão de estereótipo, de saúde no país, a questão do Ministério da Saúde de atendimento, a velocidade que ele tem atendido as epidemias e a velocidade com que ele tem passado as novas normativas, a questão técnica, as orientações, tem sido muito rápido, muito precoce, tá? Então, assim, hoje não tem por que ter alarde. A partir do momento que a gente tiver que ir mudando o comportamento perante as orientações técnicas do Ministério, a gente vai orientando. E para a população, como comportamento de cada indivíduo, para gerar o comportamento coletivo, é de não haver alarde e não haver busca de recursos quando existem casos leves, casos brandos, procurar o posto de saúde, procurar o profissional de confiança e a gente deixar realmente o serviço de saúde hospital para os casos que sejam graves, ok? Eu queria corroborar com a sua fala, dizendo o seguinte: nós estamos tendo o privilégio de pegar a doença já com um aviso prévio. Nós temos um aviso prévio da doença, coisa que não aconteceu com os países europeus e asiáticos. Nós estamos sendo avisados que ela está chegando. Então nós temos como atuar de forma preventiva. Uma coisa que eu queria citar: vamos evitar aglomerações. Então vamos procurar os nossos postos de saúde, é muito melhor. Você está com um quadro gripal, não tem que ir no pronto-socorro do hospital, vai procurar uma UBS mais próxima da sua casa, e ali você terá um atendimento e terá um andamento para descobrir o que você tem, se existe algum critério de suspeita ou não. Muitas das vezes você vai num local de aglomeração, você vai sem
por uma coisa simples, sai de lá com o coronavírus. Então você tem que tomar cuidado. Aglomerações são locais onde se transmitem essas doenças. Exatamente, pegando a fala do secretário de Saúde, extremamente clara assim, e bem-vinda, obrigatoriamente as salas de esperas de serviços de saúde, de urgências e emergências, elas estão se configurando como local crítico para a transmissão viral, tudo bem? Então, se você foi a uma sala de espera e ficou muito tempo com pessoa sintomática, você pode entrar como caso suspeito, caso esteja tendo o comportamento do vírus naquele local. Então, assim, nós vamos procurar o serviço de saúde, lógico, sempre que necessário. Tudo bem? Agora, vamos deixar os serviços de saúde referenciados, terciários, questão de hospital, para eles atenderem, ter os recursos alocados para realmente atender a demanda que se presta. Então a população não ficar procurando, ficar sentado em sala de espera de hospital, por favor, porque ali se trata de área crítica com possibilidade de aumento de repercussão, de transmissão de vírus. Eu queria reforçar aqui mais uma vez que nós estamos falando em Muriaé de uma situação de suspeita. Estamos agindo segundo critérios do Ministério da Saúde, atuando sobre uma condição suspeita, que está no seu limiar, por questão de um dia ou dois não teria essa suspeição. Não é isso, doutor Daniel? Sim, exatamente. A gente, quando vai respeitar a questão dos conceitos de período de transmissão, período de incubação, a gente realmente está fazendo, pelo extremo do extremo, a consideração dele ser um caso suspeito, por pouco ele foge da classificação de caso suspeito. Então, o que gera uma expectativa que muito provavelmente não se trate, né, nem de coronavírus, ao passo que a gente está tendo a responsabilidade técnica e social de ter essa avaliação e chegar a elucidar o caso, inclusive trazer essa resposta à população aí. No SUS, só procurar a estratégia de saúde da família, né? São os médicos da estratégia de saúde da família, que tem, né, essa porta de entrada, né, considerada a porta de entrada, como eu falei mais cedo. Estão todos capacitados a como fazer esse acolhimento. Outra pergunta, se no momento não é preciso fechar escolas ou qualquer coisa do sentido, não há motivo para lá. Absolutamente, absolutamente. Tem uma pergunta aqui, que provavelmente é devido a fake news que estão sendo espalhadas via WhatsApp, nas redes sociais da cidade, que é da Giguete, perguntando se é verdade que a família foi internada no Hospital São Paulo. Do ponto de vista ético, a mesa não vai dar nenhum tipo de informação que a gente consiga por conta da nossa atuação profissional em relação à pessoalidade. Então, essa é uma curiosidade uma curiosidade que a gente sanaria a curiosidade de um indivíduo e não que ela tenha importância para o restante da população. Então, definitivamente, a gente não vai se prestar a dar esse tipo de informação de forma alguma, Também a questão de pessoalidade, a questão todas as notícias que a gente vê, todas as informações que a gente tem por conta técnica, é antiético que a gente repasse. Em relação à questão do fechamento de escolas, definitivamente, como respondeu o doutor na figura do secretário, a gente não tem essa informação do Ministério ainda, ok? A gente sabe que alguns países onde a epidemia está em larga escala já vem cancelando vários de eventos, vem cancelando jogos, vem cancelando shows, vem cancelando uma série de coisas, ok? Isso ainda não é informação, não é conduta no Brasil. Tá? Amanhã pode ser, hoje ainda não tem. Como nós estamos agindo perante as normativas técnicas do Ministério, nós não nos anteciparemos de maneira nenhuma e não está orientado em momento algum a questão de interrupção de ano letivo, de eventos, de nada por enquanto. Mais alguma pergunta? Agradecer a todos e nós da Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura Municipal de Muriaé, estamos à disposição para atender a qualquer dúvida e nossas 31 unidades de saúde estão à disposição dos nossos pacientes. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde.